Pois é, veja aqui. Aqui é uma pequena descida aqui que logo após pega uma subida, certo? Também foi colocado aqui. Inclusive foi agora, quando eu vim sexta-feira, esse cascalho estava sendo espalhado aqui. Eu tive até que aguardar porque estava a máquina aqui espalhando, certo? Mas aí é o seguinte, veja. Você vê que agora tá até bem, melhor do que o que estava. Aqui tinha uns buracos que era horrível. Você vinha descendo, tinha que estar todo tempo segurando o carro, forçando às vezes para não bater nos buracos, certo? E quando ia pegar a subida aqui já pegava forçado, né? Mas aí é o seguinte, agora só que colocar esse barro aqui, o que acontece? Se um carro for subir aqui chovendo, é perigoso ele não conseguir subir. E aí se ele ficar aqui no meio, não só ele não sobe, como também todos os outros que vêm logo após ele, né? Então eu quero dizer que isso aqui, ao menos essas partes que pega as subidas aqui, se fosse feita de asfalto, melhoraria muito a nossa situação, certo? Então eu gostaria muito aí que os nossos governantes, rapaz, tivessem mais consciência para usar o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso imposto, com coisas que realmente são necessárias para a população. Porque para fazer uma obra dessa, eles alegam que não tem o dinheiro. Não tem o dinheiro para poder fazer uma licitação de uma obra dessa. Mas para gastar com coisas supérfluas, sem nem muita necessidade para a população, eles têm dinheiro. Não sei de onde eles tiram, porque quer ver aparecer dinheiro, meu amigo, é agora, quando começar as campanhas aí. Aí aparece dinheiro à torta e à direita, que ninguém sabe explicar de onde vem. Sabe que tem para gastar em campanhas milionárias, né? Então de onde é que sai esse dinheiro? Só pode ser dos cofres públicos. No caso, o dinheiro público é de quem? É nosso, é de toda a nação. Não é dos políticos, é da nação, porque somos nós que pagamos altos impostos. Mas esses que estão aí hoje no poder foram colocados lá para saber administrar esse dinheiro que é nosso, não para surrupiar como estão aí hoje fazendo, como se está vendo hoje a corrupção que se alastrou aí no nosso Brasil, certo? Então esses que estão hoje, que chegam lá dizendo que vão mudar, que vão fazer alguma coisa, é ilusão. Não adianta vir com esse mesmo discurso, essa mesma ideologia. As pessoas hoje têm que mudar esse pensamento. Povo brasileiro, vamos abrir os olhos. Vamos mudar esse pensamento, essa ideologia de que pior do que o que está não fica. Fica, aí tá se mostrando aí a cada dia que fica sim. Pior do que o que está fica, e pode ficar muito mais se nós não tivermos uma atitude de realmente de cidadãos brasileiros. Então eu quero dizer o seguinte, você que se diz ser brasileiro, brasileiro de verdade, que tem orgulho desse país, que é um país maravilhoso, certo? O Brasil é um país, para mim, é um país maravilhoso, um país riquíssimo, mas que infelizmente o que falta é gente que tenha peito para chegar e fazer realmente acontecer as coisas que melhorem para a nação. Hoje, infelizmente, esses que estão aí não têm essa capacidade. A única capacidade que eles têm é de fazer para eles. Para eles, eles sabem. Agora, para o resto, infelizmente, eles não mostram que tenham essa capacidade, certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nessas eleições que vem aí, seguinte aí, rapaz, os mesmos que estão fazendo essa salafaiada toda aí, vai bater na porta dos eleitores, com a mesma conversinha, o mesmo chaveco, a mesma ideologia, certo? Dizendo que tem que continuar, porque pior do que o que está não fica. Mas está provado que fica. Veja aí, nosso próprio deputado federal, Tiririca, né? Em sua campanha dizia que pior do que o que está não fica. E hoje ele é o primeiro a reconhecer que ficou. Realmente ficou pior do que o que estava. Coisa que ele achava que não seria como. Mas os nossos políticos aí, a grande maioria, mostrou que é possível ficar pior do que o que está, né? Então eu quero dizer o seguinte, não vamos reeleger nenhum desses que aí estão hoje, porque não fica do jeito que está não, fica pior, porque aí eles vão ter mais poder ainda
para fazer as coisas da maneira que eles querem, porque viu que a população apoiou a safadeza que eles estão fazendo. Então, o povo brasileiro, aqueles que se dizem ser brasileiro de verdade e que amam o nosso país, não reeleja nenhum desses que aí estão, pois não vai mudar nada, vai continuar na mesmice. E não venha me dizer que fulano fez, ciclano não fez, roubou, mas fez. Isso é ilusão. Do que adianta fazer realmente? Teve um presidente aí, realmente fez, mas aí o custo hoje que nós estamos pagando. Por que adiantou dizer que fez tanta coisa no seu governo, mas a que custo? O custo está aí, estamos sendo cobrados a cada dia, esse custo que está aí. E não venha me dizer que esse custo que está aí hoje, que nós temos que pagar, é só por esse atual governo que está aí, não, que está aí hoje não, porque não é culpa só dele não. A culpa é do governo que veio antes dele, porque se ele está indo no poder hoje, é graças àquele governo lá, né? Que dizia que só fazia pela população, mas que na verdade lá por trás estava metendo a mão mais do que o que estava fazendo. E junto com ele seus aliados, inclusive esse aí que está no poder, era seu aliado, né? Então de certa forma, e hoje, esse que está no poder, se ele está fazendo ficar pior do que o que já estava, mas a culpa não é só dele não, viu? É daqueles que colocaram ele no poder, que foi justamente o partido que estava antes, porque ele foi eleito graças a esse partido aí, pela maioria da população. Então não venha hoje me dizer que a culpa é só dele não, que também não é só dele não. Tá certo que ele poderia até fazer para melhorar alguma coisa se ele quisesse, mas se demonstra que não tem esse interesse. Mas a culpa não é só dele, é daqueles que vieram antes dele e colocaram ele no poder. Se ele está aí hoje, não foi por acaso não, viu? Porque se tivesse os antecessores dele tivessem governado da maneira correta, não teria acontecido a situação que o Brasil se encontra hoje. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que o povo tem que se conscientizar e não votar em mais nenhum vagabundo corrupto desse aí que estão aí roubando nosso dinheiro, surrupiando nosso país de todas as maneiras, né? Então veja aí, ó, tem alguns trechos aqui que tá bom, muito bom, perfeito, vem? Mas só que é pequenos trechos que tem asfalto. Em alguns trechos tá horrível, não tem nem como andar direito. Então eu quero dizer o seguinte, por que então não se tem a manutenção nessa rodovia para que seja toda assim? Pois afinal é um direito nosso, está na Constituição, né? Mas infelizmente nossos políticos sabem usar bem de alguns artigos da Constituição quando é para se defender. Então se usa-se da Constituição, mas deveria usar toda ela, que a Constituição diz que é um direito nosso de se ter saúde, educação e infraestrutura. Então tá aí o meu recado para todos esses pilantras que estão aí hoje, que só querem comer do nosso dinheiro, enriquecer nossas custas.